Olá, graça e paz. Eu sou Vânia Cristina Maricato, sou bispa da Igreja Evangélica Cristo Vive, sou psicóloga e trago semanalmente estudos e reflexões para contribuir com a nossa saúde mental, emocional e espiritual. E hoje o tema que eu abordarei falará sobre o luto, o processo do luto. Toda perda implica neste processo. Sempre que nossa vida for afetada pela morte de um ente querido, ou pelo término de uma relação, ou por um projeto que não se consegue concluir, ou um sonho que não foi realizado, estaremos passando pela experiência do luto, uma experiência altamente dolorosa. E chorar, falar sobre o luto, sobre este processo, e limitar até a vida a este acontecimento por um tempo é natural e faz parte do processo de assimilação desta realidade. Porém, é fundamental compreender que o luto é um processo e tem um período de curto e longo prazo e não acontece de uma forma linear, sendo comuns e esperados os episódios de recaída. Cada processo de luto é individual e por isso o ritmo e o estilo de cada enlutado devem ser respeitados e compreendidos. Não há uma maneira única de sofrer. Vale lembrar que o processo pode dar-se de modo normal ou complicado e neste segundo caso requer até um acompanhamento psicológico e em alguns casos até o psiquiátrico, pois a proximidade da morte em qualquer momento do ciclo vital expõe à fragilidade do ser humano. A experiência de perder é dolorosa. De perder alguém que amamos, mais ainda, é uma das mais dolorosas pela qual passamos. E apesar de fazer parte do nosso ciclo de vida, uma imensidão de sentimentos podem invadir. Entre eles, a raiva, a revolta, a culpa podem dificultar a elaboração desse luto. E neste processo, a culpa pode até surgir, pois é comum alguém pensar que poderia ter feito mais pela pessoa que se foi. No entanto, esta fase é repleta de emoções e geralmente as mais dolorosas, elas são vividas diariamente, dia após dia. E temos de sofrer o que tiver de sofrer. Temos que chorar o que tiver de chorar. Saber lidar com essas emoções e entendê-las fará parte do processo de superação dessas perdas. E no meio do sofrimento se viverá gradativamente o processo de recuperação. Porque na continuidade da vida, a dor, ela será substituída. O tempo, ele transformará essa dor em lembranças e saudades suportáveis. É verdade, a morte ela assusta, nos fragiliza e com muita frequência não encontramos espaço para expressar nossos sentimentos e pensamentos tão intensos, tão confusos. O processo do luto é muito complexo. Imagina-se apenas que se terá só sintomas emocionais, mas teremos outras reações comuns neste processo. Além das reações emocionais, teremos físicas, teremos cognitivas e até as comportamentais, que podem durar alguns dias, meses e até anos. Varia de pessoa para pessoa. As reações emocionais podem ser a tristeza, culpa, raiva, hostilidade, solidão, ansiedade, o anseio no caso de morte, desejo até de estar com a pessoa falecida. Pode haver o desamparo, esse sentimento e até um sentimento de alívio, muitas vezes. As sensações físicas, ao vazio no estômago, o aperto no peito, nó na garganta, a hipersensibilidade, até o barulho, a sensação de despersonalização. Eu caminho na rua e nada me parece real, inclusive eu. Tenho uma falta de ar, sentir até a respiração curta, uma fraqueza muscular, falta de energia, boca seca. Essas são as queixas somáticas.
são suscetibilidade a doenças, principalmente as doenças ligadas à baixa imunidade, estresse ou falta de cuidados com a saúde e as cognições. Existe a descrença, a confusão, déficit de memória, de concentração, pensamentos obsessivos, sensação da presença da pessoa, alucinações, e as comportamentais, distúrbio do sono, perda ou aumento de apetite, aumento no consumo de psicotrópicos, álcool e fumo para quem também caminha por esse recurso, vamos dizer assim. Comportamento aéreo, isolamento social, a evitação de coisas que lembrem a pessoa que faleceu, se procura até chamar pela pessoa que se foi. Sonhos com esse falecido, e há uma imperatividade, uma inquietação que fazem parte também desse processo. E quando esse processo de luto termina, não é possível precisar, em termos de tempo, na perda de um familiar próximo, dificilmente a elaboração se dá em menos de um ano. Porém, podemos considerar alguns sinais que sugerem que a pessoa enlutada já lida melhor com a perda. A pessoa já é capaz de lembrar da pessoa que morreu sem dor, podendo sentir tristeza e manifestações físicas, como choro intenso, tensão no peito, mas isso é normal, faz parte do sofrimento, faz parte dessa perda. Mas com o tempo se readquire interesse de novo pela vida e a pessoa sente-se mais esperançosa e ela vai se adaptando aos novos papéis que a vida trará. Eu sempre ilustro essas reflexões com passagens bíblicas e a que trago hoje, ela está em Apocalipse 14:13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. O salmista também nos diz assim, e ele confirma isso, falando de um curso divinamente predeterminado para nossas vidas, como diz no Salmos 139, no versículo 16, que fala: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, existe um tempo para todos nós, e nós precisamos compreender que a morte faz parte do processo da vida. E para quem está vivendo neste processo, eu desejo o consolo do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, e deixo aqui os meus sentimentos. Um beijo no seu coração. Esta é a reflexão que trago para o dia de hoje, para todos nós.